Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você um texto que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu fiz uma síntese, porque a narrativa vai do verso 13 ao verso 45, e eu não vou ler do verso 13 ao verso 45, senão vai-se embora metade do tempo do meu sermão. Então eu fiz uma síntese dessa história, e eu gostaria que você lesse comigo a síntese dessa história, que está narrada do verso 13 ao verso 45. Então vamos ler juntos, você que está aí com uma boa visão e consegue enxergar, vamos ler juntos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Essa é a narrativa, irmãos, do momento da crucificação, do julgamento de Jesus. Estamos diante de um dos textos, eu considero esse um dos textos mais significativos do Evangelho. Isso porque esse texto, para mim, essa história, este momento histórico que Jesus vivenciou, expressa muito bem o caráter, a personalidade, a mente do ser humano, o que motiva o ser humano. Veja, imagine a cena. De um lado nós temos Pilatos, aquele que tem o poder para matar, o pretório romano, o governador romano, mas ele não encontra motivos para isso. Do outro lado, você tem ali os sacerdotes, os líderes religiosos, que apesar de não poderem matar e não poderem negar nenhum dos milagres que Jesus fez, porque eles não podiam negar, eles simplesmente decidiram não aceitar a Jesus, rejeitar a Jesus, porque Jesus não se tornou como um deles. Jesus, na verdade, criticava a postura e a atitude. Jesus não se tornou um deles. Aí, no meio dessa confusão, de um lado o povo, do outro lado Pilatos, você tem o povo. Os mesmos, o povo são os mesmos que já haviam se maravilhado com os ensinos de Jesus. Sabe quando Jesus parava para ensinar que multidões se aglomeravam? Esse povo são os mesmos que presenciaram milagres, e muitos deles foram alcançados pelos milagres. Esse povo, eles são os mesmos que comeram dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou lá no deserto. Esse povo são os mesmos que há 3 dias atrás, antes da Páscoa, receberam Jesus com folhas de ramos na mão, dizendo: Hosana ao rei, ao filho do rei. Eles haviam recebido Jesus como reis, e agora esse povo, essa multidão, essas pessoas precisam escolher entre salvar um e condenar o outro. Vê que situação. Pilatos joga na mão da multidão: escolham. Se eu tenho que soltar um, escolham, Jesus ou Barrabás. E à frente, imagine a cena: Pilatos, os líderes e o povo no meio desse jogo político. E à frente de todos eles, você tem os objetos da escolha. Você tem Barrabás de um lado e você tem Jesus do outro. Do ponto de vista humano, irmãos, só do ponto de vista humano, não sei se você concorda comigo, essa é uma escolha que parece muito simples. Essa é uma escolha
não há complexidade para fazer uma escolha. Você não tem ali Coca e Pepsi. Você tem pessoas totalmente distintas. Você tem pessoas totalmente diferentes. Se você levar em conta o currículo, a história de vida, o passado desses homens, fica muito fácil tomar uma decisão. E eles sabiam do passado de Barrabás, e eles sabiam do passado de Jesus. Mas eu quero lhe ajudar. Imagine Barrabás, o currículo desse homem, que o povo tem que escolher. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que ele era um criminoso condenado. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele é um preso reincidente. Ou seja, ele não foi só condenado uma vez, ele foi condenado várias vezes. Isso, por exemplo, está no texto que a Adriele vai colocar, Mateus 27:16. Leia comigo. E tinham então um preso bem chamado. Ele não era alguém que a gente chama quando é preso pela primeira vez, réu primário. Não, ele era reincidente. Ele já era um agitador. A Bíblia diz que ele foi julgado por insurreição. E a Bíblia vai provar isso. Lucas 23, verso 19. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Então ele é um homem também julgado por assassinato. E a Bíblia vai dizer isso numa outra passagem de novo, que é Marcos capítulo 15, verso 7. E havia um homem chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido. O cabo era ruim. O cabo era ruim. Do outro lado, para escolher, você tem Jesus. Acusado sem provas. Porque o próprio Pilatos não consegue ver crime nele. Um réu primário, preso pela primeira vez, inocente. Nunca promoveu uma rebelião. Nunca. Nunca disse, vamos detonar com os romanos, vamos tomar o poder. Nunca. Nunca matou ninguém. Pelo contrário, ressuscitou. Mas matar não. Ele deu a vida, mas ele não tirou a vida de ninguém. Seja muito sincero. As pessoas que estavam lá, aquela multidão, eles sabiam disso. Quem você escolheria? Quem você escolheria? Eu acho que sem pestanejar, qualquer um aqui diria, Jesus. Quem concorda, diga amém. Jesus. Óbvio, Jesus. Não é nem porque a gente já sabe quem é Jesus, é porque se comparar, é água e vinho, é totalmente diferente. Mas aí, queridos, é onde esse texto nos surpreende, porque em Mateus capítulo 27, verso 20, dirá assim, vamos ler juntos? Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Eles responderam? Como assim? Nem Pilatos acreditou. E Pilatos perguntou, e o que eu farei com Jesus chamado Cristo? O que é que eles responderam? E eu fiquei pensando comigo nessa semana, por que um texto como esse, irmãos, está registrado na palavra de Deus? Porque essa passagem, ela está registrada, o Espírito Santo se encarregou de registrá-la nos 4 evangelhos. Fora as vezes que Paulo repetiu, porque lá no sermão de Paulo, em Atos capítulo 2, ele repete exatamente isso. Vocês crucificaram o inocente por mão de pecadores. Isso é reverberado e relembrado nos 4 evangelhos. Por que que o Espírito Santo permitiu que essa história fosse registrada com tantos detalhes? A conclusão que eu chego, irmãos, é que essa multidão somos nós. É duro a gente ter que admitir,
que nós somos a multidão que viu os milagres, que foram alimentados pelos pães e peixes. Nós somos aquela multidão que ora, está dizendo, Hosana ao filho de Davi. Mas na hora H, nos momentos mais importantes, nós escolhemos os Barrabás da vida. Nós escolhemos os Barrabás da vida. A vida é feita de escolhas. E suas escolhas definem quem você é, o que você crê, onde você está e onde você vai parar. Por causa das escolhas que você tem feito, a sua vida está assim. Por causa das escolhas que você continuará fazendo, sua vida poderá, sabe-se lá, que destino vai ter. A nossa fé não é provada com os louvores que cantamos, mas com as escolhas que fazemos. As escolhas que fazemos. E esse povo que gritou, Hosana ao filho de Davi, esse povo que pediu milagre, esse povo que ouvia e se maravilhava com os ensinos de Jesus, na hora de escolher, foram convencidos. As circunstâncias conseguiram convencer as pessoas a escolher Barrabás ao invés de Jesus. Incrível. Aí você diz, que povo miserável. Esse povo somos nós. Porque em muitos momentos, ao invés de escolher Jesus, estamos escolhendo os Barrabás. Mas eu quero que você entenda por que eu estou dizendo isso. Eu quero que você entenda na mente, eu quero que você entre na mente dessas pessoas e você entenda o que significava para eles escolher Barrabás e não Jesus. Há um motivo por trás, há uma motivação por trás. E a primeira motivação que eu quero que você entenda é que os homens que escolheram Barrabás eram homens que buscavam resolver os seus problemas pelo seu próprio esforço. Você repete isso comigo? A busca do homem em tentar resolver os seus problemas pelo seu próprio. Barrabás era um revolucionário. Barrabás, irmãos, era um lutador que defendia o povo e que era contra aquele império opressor romano. O povo sofria muito com a opressão romana. O povo era muito explorado pelos romanos financeiramente com cargas de impostos. Aí você vê um homem que briga, que pega a espada, que mata, que faz rebelião. E do outro lado você tem Jesus, que não fala de guerras. Jesus não fala de vingança. Jesus falava de um reino que ainda haveria de vir, que não era aqui na terra. As palavras de Jesus, elas não conseguiam dar para as pessoas a compreensão de como resolver os problemas, porque elas achavam que elas só conseguiam resolver os seus problemas com suas decisões, com seu esforço. É o mesmo que uma pessoa, quando tem que decidir se dá o dízimo ou não, ele diz assim, se eu não der vai faltar dinheiro, se faltar dinheiro eu não pago a conta, então eu preciso pagar a conta. Ele não consegue fazer um entendimento de que a vida espiritual, ela nos impõe uma vida de fé. Uma vida que anda confiando na providência do Senhor, nas promessas do Senhor. Isso não entrou na cabeça das pessoas e não entra na nossa cabeça, refletida pelas muitas decisões que nós tomamos. Tem gente que vai dizer assim, eu preciso estudar, então não vou para o culto hoje, porque ele entende que se vier para o culto, é como se ele fosse prejudicado no seu estudo. E ele esquece que quem vai abrir ou fechar a porta não é o estudo, é Deus. É o cara que vai dizer assim, o chefe está mandando que eu minta, se eu não mentir eu perco o meu emprego. Ele não entende que aquela porta quem abre e quem fecha, não é ele obedecer ao patrão, é Deus. Mas todas as vezes que eu quero resolver os meus problemas com as minhas escolhas, com a minha ideia, com a filosofia que o mundo oferece, com os meus próprios esforços, eu vou escolher Barrabás. Barrabás, amados, tinha projetos para o povo. O povo dizia, quando esse homem se soltar, ele vai fazer outra rebelião. Nunca resolveu nada. Barrabás terminou preso, a história conta que ele terminou preso e morto de novo. E foi morto.
A escolha das pessoas por Barrabás nos ensina uma segunda verdade, que eu queria que você refletisse comigo. Eu quero mexer com você, eu quero que você se coloque e veja se nós não estamos muitas vezes agindo como este povo. A segunda verdade que eu aprendo, irmãos, é que quando escolheram a Barrabás, isso mostra o quanto o homem busca obter resultados imediatos. Ninguém quer esperar. Já houve uma época que quando você não tinha uma cirurgia ou um remédio, você orava e esperava a cura. Hoje você toma remédio. Hoje as coisas estão muito... As pessoas não são estimuladas a orar e mais a confiar em Deus. Pense, escolher Barrabás revela o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Esse povo romano está me maltratando agora. Eu não vou esperar Deus fazer. Estão me oprimindo agora. Estão me matando agora. Prenderam o meu marido. Deram o cacete do meu filho. Roubaram os meus bens. Eu quero a justiça agora. Solta Barrabás para ele fazer outra bagunça, outra confusão. Jesus representava esperar pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Jesus ensina a gente a esperar a justiça que vem de Deus, a pagar o mal com o bem, a orar por aqueles que nos maldizem, a amar aqueles que nos perseguem, para que a gente seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. É um discurso totalmente diferente, mas quem quer resolver e resultado agora, eu vou lá e resolvo isso agora, escolhe Barrabás. Barrabás seria aquele que lutaria agora, resolve agora. E todas as vezes que você toma uma decisão, sem pensar, sem refletir, sem esperar Deus, você quebra a cara. Sempre é assim. Você se arrepende, a situação piora depois, você magoa pessoas, você decepciona pessoas, você se afasta de Deus, mas são as nossas escolhas pelos Barrabás. A gente quer resultado imediato. Aquele povo, irmãos, quando escolheu Barrabás, em terceiro lugar, representa essa busca do homem em quebrar regras e princípios. A gente não gosta de andar certinho. Esse negócio muito certinho, muito honesto, parece que a inclinação da gente, o desejo da gente, é sempre dar uma flexibilizada. Escolher Barrabás, irmãos, era protestar contra Roma, era colocar um criminoso de volta às ruas, para que ele fosse novamente preso. Não importa, mas ele iria fazer o que eu quero fazer. Eu não tenho coragem de fazer, eu solto ele e ele faz. Não importa se ele vai solto matar outra pessoa, porque ele já era assassino. E se eu solto esse homem, ele vai matar mais alguém, mas não importa. Jesus representava o certinho, o direito, aquele que dá outra face, aquele que não se desvia da vontade de Deus, aquele que cumpre a palavra de Deus. Barrabás representa a lei do mais forte, a lei do mais esperto. Jesus só representa uma lei. É que Deus tem um plano, e Ele é bom, perfeito e agradável, e é melhor esperar o plano dEle. Caio Fábio dizia uma coisa muito interessante, quando ele ainda estava como presidente da Vinde. Ele dava uma definição, presbítero Francisco, sobre livre-arbítrio. E ele sempre dizia que livre-arbítrio é a capacidade do homem entre escolher o errado e o errado. É sempre escolher, a liberdade de escolher o ruim para o pior. Porque toda escolha que a gente faz é ruim. Por isso que Jesus diz que quem quer vir após mim, não perca tempo tentando escolher errado. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Siga-me. Eu cuido de você. Porque você anda preocupado, Mateus capítulo 6, com o que haver de vestir, com o que haver de comer. Olha as aves do céu, não plantam, não colhem, Deus cuida delas. Olha as ervas, Deus cuida delas. Deus não vai cuidar de você?
Qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Qual é a mãe que a filha lhe pedindo algo, vai lhe dar uma serpente? Se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que sabe o que você necessita. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, aquilo que você precisa, vai ser acrescentado. A escolha, irmãos, do povo por Barrabás, nos ensina em quarto lugar, que o coração do homem, ele sempre é frágil na influência do diabo. Como o diabo influencia as nossas escolhas, sem a gente perceber. Você acha que você está arrasando, você acha que a sua ideia foi massa, você acha que é uma grande oportunidade, e é uma tremenda cilada do diabo. Porque pessoas que não têm o discernimento, não conseguem reconhecer um perigo. É uma armadilha. A armadilha não aparece como uma armadilha. Já viu que para você colocar uma armadilha, você camufla ela? Para que o animal não perceba. Ele pensa que ali é grama, quando ele pisa, a corda puxa. Toda armadilha ela é camuflada, ela não parece armadilha. Nós sabemos que o diabo tentou matar Jesus desde sempre. Tentou matar Jesus lá no deserto durante a tentação. Tentou matar Jesus quando ele nasceu lá com Herodes. Tentou matar através dos líderes religiosos, porque aonde Jesus estava, aonde ele ia, havia planos de morte contra ele. Sempre o diabo trabalhava para tentar matar a Jesus. Então o que ele fez? Incitou o povo. Fez o povo pensar que sua escolha seria massa, sua escolha era inteligente, sua escolha era estratégica. Entre Jesus, o pacífico, e Barrabás, que é faca na caveira, é bope, é pau, é caveira, é Barrabás. E por trás o que o diabo queria era matar Jesus. E o povo escolheu o que o diabo estimulou. E suas escolhas, que você quebra a cara, suas escolhas que faz você manter-se aonde você está e não melhorar a sua vida, e não melhorar o seu relacionamento com Deus, é o diabo, que vai fazer você imaginar que aquela escolha, que aquela atitude, eu vou dizer, não vou ficar por baixo não, aí você pensa que você está tendo justiça, você está sendo inteligente, você está sendo habilidoso, você está sendo estratégico, você está sendo supra-sumo, você está simplesmente sendo influenciado. Porque se ele dissesse, olha, escolhe Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele veio para salvar, esse homem tem que morrer, aí você não escolhia. Você ia escolher Barrabás, mas ele não vai dizer isso, ele vai dizer, Barrabás é o melhor. Barrabás é o cara, você não vai se arrepender. Hoje de manhã, na escola dominical, eu falava de uma ilustração, uma piada. O cara morreu, foi recebido pelo anjo. E o anjo disse, olha, eu vou lhe mostrar como é o céu e vou lhe mostrar como é o inferno. Ao final você escolhe. Aí o cara, poxa, eu nunca imaginei que fosse assim, que legal. Aí o cara entrou no ar-condicionado, no elevador, e ele foi lá no inferno, primeiro. Aí quando chegou lá no inferno, tinha um demônio lá, paletó e gravata, começou a mostrar como era o inferno. Inferno todo climatizado, tinha uma área dos shows lá, de rock. Aí dizia assim, olha, nós temos, já ouviu falar de fulano tal? Sim, cara, eu vi lá o show dele, eu tenho os CDs, está ali, ó. Ele dá show particular e tal, ele já morreu, está aqui com a gente e tal. Ali tem mesas de massagem, ó, ginástica e tal. Ali ó, você tem charuto, você tem uísque. O cara dizendo, meu irmão, nunca imaginei que o inferno era assim tão legal. Terminado o anjo disse, vamos agora ver o céu. Aí ele entrou no elevador, subiu, quando chegou ao céu, ambiente tranquilo, gostoso, aquela musicazinha de violino e tal, o pessoal meditando, refletindo, né, orando, cantando, aquela coisinha assim bem normal, bem pacata. Aí o cara disse, cara, muito legal, viu? Muito legal. Eu fiquei muito feliz. Olha, foi uma experiência incrível e tal.
Mas assim, não é porque eu não gostei não, mas assim, é para escolher, eu escolho lá embaixo. É porque eu vi uns amigos de infância, entendeu? Assim, não é que aqui não seja bom não, eu gostei demais. Pô, aqui é top, mas lá embaixo eu me senti mais minha cara. Eu acho que tinha lá um cara que eu era fã dele, tá lá e tal. E o anjo disse, você tem certeza da sua decisão? Tenho certeza. Não que eu não tenha gostado daqui, eu repito, aqui é massa. Aqui seria de cara a minha primeira opção, mas lá eu acho que tem mais a ver comigo e tal. O anjo perguntou pela segunda vez, você tem certeza da sua decisão? Quando você entrar nesse elevador e ele descer, ele vai desaparecer e você não poderá voltar. Ele disse, não, pode deixar, eu sou um homem de palavra, o que eu digo eu assumo, entendeu? Eu gostei daqui, eu quero deixar isso registrado. Eu gostei, mas eu vou preferir lá embaixo, tá certo. Ele entrou no elevador, o anjo digitou e perguntou pela terceira vez, você tem certeza? Ele disse, eu tenho certeza, perfeito. Ele já estava pensando, meu irmão, aquele charuto, aquele uísque, vai ser show até umas horas. Não, eu tenho certeza. E aí ele desceu. Quando ele desceu, que saiu, o elevador sumiu. E aí ele já começou a sentir um calor intenso, um cheiro ruim. E aí ele, ali não era ali, era o show, cadê o show? E aí, cadê a sauna? E aquele barman, bem legal. Aí ele ficou meio perdido, não, acho que me levaram para o outro inferno. Deve ter vários tipos de inferno, esse não foi um inferno que me trouxeram. E aí ele meio perdido assim, meio chocado com tudo que ele estava vendo, terrível, cenas horríveis, gente gemendo e tal. Aí ele viu o anjo que estava de paletó e tal, e disse, ei, cara, demônio, cadê aquele inferno que você me mostrou? Eu acho que me trouxeram para o lugar errado, eu escolhi aquele. Ele disse, não, é esse aqui. Ele disse, não, tem alguma coisa errada. Não foi isso que você me disse. Eu disse, pois é. A eleição acabou, você já ganhei seu voto. Bem-vindo ao inferno. A eleição acabou, já ganhamos o seu voto, muito obrigado por escolher. Aquele caldeirão ali é seu, pode ir para lá. Você vai ser atormentado ali. Já viu alguém vender drogas, dizendo o que a droga faz, o que ela é, o que ela vai produzir em você? Já viu alguém, para convencer você, dizer a verdade? Não, ele não vai dizer a verdade. Ele vai fazer uma campanha. Ele vai dizer que é muito bom. Ele vai dizer que é sensacional. Barrabás é muito melhor do que Jesus. E você vai escolher errado. E você vai escolher errado. Em quinto e último lugar, queridos, as pessoas escolheram Barrabás, aquele criminoso, ao invés de Jesus, para mostrar a insensibilidade do homem em buscar aquilo que vem de Deus. Eu acho muito interessante isso. O coração do homem é mau. Quando a gente deixa que outros valores entrem no nosso coração, não sobra mais espaço para aquilo que é de Deus. Tem gente enchendo a sua mente de tanta coisa do mundo, às vezes por necessidade até profissional, e nada de mal nisso. Quem quer aprender, quem quer melhorar de vida, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e tal, mas a gente está enchendo a nossa cabeça das coisas desse mundo e quase nada ou zero de Deus. Imagina quantas horas por dia você escuta de jornal, de videoaula, de conversa de roda de amizade, as músicas, as propagandas que você escuta, e veja o tempo que você vai dedicar neste dia, se você for dedicar, para ler a palavra de Deus. No mês de maio, nós desafiamos a igreja para um momento de devocional, algo para melhorar sua vida espiritual, seu casamento, sua relação com seus filhos. Muitos aqui sabem que eu, nos corredores, nos intervalos, perguntava, como é que está a leitura? Como é que está a leitura? Nem todo mundo fez. Nem todo mundo que comprou o livro fez. Nem todo mundo terminou o livro. Qual é o investimento que você está fazendo na sua vida? Porque as oportunidades Deus tem trazido para você. Demonstrações de amor você tem muitas, mas você não está abraçando elas, você não está valorizando elas. Muita coisa toma o seu tempo,
rouba as oportunidades. E você não investe na sua vida espiritual. Não sobra tempo para Deus. Deus não consegue entrar na sua vida como Ele gostaria. Porque a sua vida é uma loucura. Jesus, amados irmãos, se tornou um obstáculo para quem desejava viver o mal. Se escolhe Jesus, a gente perde Barrabás, a gente perde a liberdade de Barrabás, a gente perde a força de Barrabás, a gente perde as oportunidades de Barrabás, porque escolher Jesus é totalmente diferente. E é isso que a gente tem feito, escolhido Barrabás. É uma pergunta retórica, não responda para mim, mas responda para você. Com sinceridade, olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, olhe para o seu estilo de vida, olhe para as suas prioridades, olhe para os seus investimentos, olhe para a sua agenda de segunda a domingo. Você tem escolhido quem? Suas escolhas têm refletido que você tem escolhido quem? Mateus capítulo 27, verso 24 e 25 diz: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, ele, o cara que tem o poder de matar, tentando salvar Jesus, ele não viu um milagre, ele não foi em nenhum momento abençoado por Jesus, nem por nada, ele tentando salvar Jesus. Quando ele viu que não estava obtendo nenhum resultado, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Um ato de desespero, dizer assim: olhe, fique certo, é a escolha que você está fazendo, essa é a sua decisão, você vai colher o que você está escolhendo. Você vai escolher, é sua decisão. Tratamento de choque. O povo poderia dizer: caramba, meu irmão, escolhi Barrabás, Jesus inocente, escolhi Barrabás. Podia ainda o povo ter um momento de lucidez e dizer: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O tempo está passando, eu estou perdendo oportunidades, a família não vai bem, minha saúde não vai bem. Pô, cara, que vida fútil, que vida, todo mundo me aplaude e eu estou infeliz comigo mesmo. Cara, que escolha é essa? Mas todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Eu quero isso. E eu estou disposto a colher as consequências disso. Se o resultado tivesse sido diferente, se essa tentativa de Pilatos tivesse conseguido fazer as pessoas repensarem suas prioridades, suas escolhas, se elas, ao invés de terem escolhido Barrabás, tivessem escolhido a Jesus, o que é que essa escolha por Jesus significaria? Em primeiro lugar, escolher Jesus, pode passar, Adriele. Escolher Jesus significa contrariar as vontades humanas para agradar a Deus. Quando eu escolho Jesus, quando a minha decisão é por Jesus, é porque eu estou disposto a contrariar a minha vontade mesmo para fazer a vontade de Deus. Pode, não pode, não pode. É bênção, não é bênção, não é bênção. Isso é prioridade, não é isso, não é isso, não é. É o espiritual mais importante do que o material. Porque os tesouros na terra, as traças e a ferrugem consomem, os ladrões roubam e minam. Mas os tesouros do céu, não. Eles são eternos. Escolher Jesus, amados irmãos, representa, em segundo lugar, se dispor a sofrer, sempre que necessário, para honrar a Deus. Porque escolhas boas, escolhas que edificam, escolhas que agradam a Deus, às vezes tem um preço. Às vezes dói. Às vezes incomoda as pessoas. Às vezes você é perseguido. Às vezes você é prejudicado. Quando você vai fazer uma escolha que vai honrar a Deus. Mas escolher a Jesus é estar disposto a, sempre que for necessário. Meu amigo,
Para continuar aqui trabalhando tem que mentir? Pode me botar para fora. Minha filha, meu filho, é esse tipo de relacionamento que você quer? Sem esperar o casamento? Acabou. Arrume alguém que queira viver dessa forma. Eu não vou me abrasar, não vou me amigar, não. Meu relacionamento é sério. Você está entendendo? Que você às vezes tem que perder para ser fiel a Deus. Que você não consegue só ganhar e ser fiel a Deus. Às vezes você tem que perder, abrir mão. E vai ter sacrifício para agradar a Deus. Nem sempre, mas às vezes vai ter. Terceiro e último lugar, para encerrar. Quando a gente escolhe a Jesus, é porque a gente está disposto a segui-lo como o caminho que leva a Deus. Jesus não é uma religião. É o caminho que leva a Deus. Quando você escolhe Jesus ao invés de Barrabás, é porque você quer o céu. Você quer mais de Deus. Você crê numa eternidade. E você está olhado, você está focado nela, você está preparado para ela. É isso que você quer. Uma vida sob os cuidados de Deus, uma vida dirigida por Deus, uma vida debaixo da bênção de Deus. Uma vida levando a sério uma caminhada com Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao céu. E quando eu entendo isso, eu não escolho Barrabás. Aí eu escolho Jesus. E eu queria que você pensasse nesse momento, para a gente finalizar. Não que escolhas você fez até agora, entre Jesus e Barrabás. Mas que escolhas você deseja fazer a partir de agora, entre Jesus e Barrabás. Esqueça o passado. Esqueça as prioridades que você deu. Esqueça as muitas vezes que você escolheu Barrabás em vez de Jesus. A partir de agora, o que você quer escolher? O que é que vai ser mais importante? Quando os líderes religiosos, quando a multidão, quando a sociedade, quando todo mundo disser assim, grite Barrabás, crucifica Jesus, você vai ser levado pela multidão, ou você vai nadar contra a maré, ou você vai fazer diferença. Porque um dia, e poderá não estar muito longe, que mesmo aqui no Brasil, ser cristão não vai dar mais status nem ibope. Ser cristão talvez faça você perder vaga de emprego, porque algumas empresas não vão querer contratar cristão. Você perca clientes. Poderá ser que em breve ser cristão exija de você uma capacidade de contrariar sua vontade para agradar a Deus, sua disposição de sofrer se necessário para honrar a Deus. Porque Ele é o caminho que leva para Deus. É seguir, escolher Jesus. Você está disposto a escolher Jesus a partir de hoje, em todas as áreas da sua vida? É isso que você tem que pensar. Saia por aquela porta, decidido que as escolhas continuarão. Daqui a pouco, amanhã, quando você acordar, durante toda a semana, Barrabás, Jesus, você vai viver a sua vida de novo e as escolhas vão ter que surgir. Quem você vai escolher? Quem você vai escolher?